Olha só, recentemente vieram à tona os documentos oficiais sobre Jeffrey Epstein, e eles revelam uma conexão internacional surpreendente que levanta perguntas novas e bem intrigantes sobre as operações dele. E tudo isso começa com uma questão, assim, bem chocante. Pois é, essa foi a pergunta que botou fogo na internet ultimamente, sabe? Gerou uma onda de especulação. É um pensamento de arrepiar, mas de onde é que saiu essa teoria final? Então, a história toda nasceu no mundo digital. O que dizem por aí é que umas contas de videogame com o nome do Epstein foram supostamente rastreadas lá em Israel. E isso foi o suficiente para alimentar essa narrativa de que ele teria forjado a própria morte. É aquele tipo de história que viraliza, né? E aí fica difícil saber o que é fato e o que é ficção. Mas olha, o nosso foco aqui é naquilo que dá para verificar. Então vamos fazer o seguinte: separar essa história da internet dos fatos que estão nos documentos, para a gente entender o que realmente se sabe. Bom, aqui a coisa fica bem clara, né? De um lado, a gente tem essa teoria das contas de videogame, do outro, quando a gente olha para as provas concretas, oficiais, não tem absolutamente nada que sustente essa história. O boato continua sendo exatamente isso, um boato, sem prova nenhuma. E é exatamente aqui que a história dá uma virada, e uma virada fascinante. Enquanto essa teoria de Israel não se sustenta, documentos oficiais que foram liberados em fevereiro deste ano revelaram um capítulo da história completamente novo e até então totalmente desconhecido. E essa nova trilha de documentos não leva para o Oriente Médio, não. Leva para a América do Sul, mais especificamente para o Brasil. Vamos dar uma olhada no que essa conexão, que está no papel, realmente significa. Olha, o que foi encontrado é bem direto ao ponto e muito significativo. Primeiro, os documentos mostram que Epstein tinha um CPF brasileiro, ativo e válido. Além disso, existem registros de conversas que ele teve com uma empresária alemã sobre conseguir a cidadania brasileira. E veja bem, isso não é especulação, tá? Tá tudo lá, nos registros oficiais. Para quem talvez não conheça bem, ter um CPF no Brasil é coisa séria. É como se fosse a chave mestra para a vida financeira e legal no país. Com ele, se abre conta em banco, se compra imóvel. Basicamente, se faz qualquer coisa legalmente por lá. Não é um documento que alguém tira por acaso, sabe? Certo, então o que tudo isso quer dizer? Por que um CPF e uma conversa sobre cidadania brasileira são tão importantes no meio dessa história toda do Epstein? O ponto crucial é o seguinte: esses detalhes, que parecem pequenos, sugerem um planejamento muito meticuloso. Eles indicam a existência de possíveis planos de fuga, talvez paraísos financeiros, ou uma rede de contatos internacionais muito mais ampla e calculada do que se imaginava antes. E é aqui que está a grande diferença. A gente sai do campo da teoria da conspiração e entra no território da investigação com base em evidências. Cada documento desses abre um caminho novo para ser explorado. E assim que a gente termina com uma pergunta que vai muito além dessa análise. Será que essa conexão brasileira é só a ponta do iceberg? O que mais será que está escondido nesses arquivos, só esperando para reescrever a história que todo mundo achava que já conhecia?